Davi, Salmo 27:4, Davi nos fala, pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para aprender e dar glórias a Deus, a Ele, ao nosso Senhor Jesus. Então que possamos, meu irmão, minha irmã, ter essa fome, essa alegria que Davi tinha de estar na casa de Deus, de poder glorificar o nome dEle e aprender no seu templo o que ele disse lá em Salmo 27:4. Agora convido a todos para juntos nós fazermos a leitura da palavra, que ela se encontra em João, livro de João, apóstolo João, capítulo 7. Livro de João, apóstolo João, capítulo 7, do versículo 1 em diante. Livro de João, capítulo 7, versículo 1 em diante. Amém? E, depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Vamos ler de novo o versículo 1 e depois daremos continuidade. E, depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia, a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Amém? Irmãos, acredito que muitos de nós, antes de conhecer o Evangelho, antes de conhecer verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo, por que eu falo muitos de nós? Porque, assim como o exemplo meu, eu não nasci num berço evangélico. Eu fiquei 30 anos vivendo na escuridão. 30 anos onde que eu procurei, posso dizer que, se não todas, quase todas as religiões que existem, desde do espiritismo, da feitiçaria, candomblé, muitas coisas eu passei. Meu coração nunca estava preenchido. Muitos caminhos eu trilhei e meu coração nunca se preenchia. Então, a palavra que Deus me tocou aqui hoje para ser ministrada através do Espírito Santo é essa de João. E o Espírito Santo me revelou por que nós lemos duas vezes o versículo 1. Porque ali Jesus falava, João falou, que Jesus já não queria mais andar para a Judéia, e ele estava na Galileia, ele não queria mais ir para a Judéia, porque lá estavam tentando matá-lo. E aí, o impressionante é que quando a gente lê o versículo 2, os irmãos de Jesus, irmãos de sangue, vamos dizer assim, porque nasceram de Maria e de José, o que eles fazem? Eles aconselham Jesus a ir aonde? Ir para a Judéia. E o que nós acabamos de ler? Na Judéia queriam matar Jesus. E seus irmãos, não suficiente de direcionar Jesus para a Judéia, claro que Jesus não foi, ou foi, isso vou deixar na curiosidade de quem quiser se aprofundar na palavra de Deus e dar continuidade na leitura.
Se não bastasse os irmãos de Jesus mandarem ele ir para a Judéia, eles também questionaram Jesus. Botaram ele à prova, esnobaram Jesus. Pediram para ele que ele desse uma prova do poder dele, da grandiosidade do poder que ele dizia ter. Manifesta-te, assim disseram eles, manifesta-te ao mundo para ver se é verdade o que tu fazes, o que tu fala. Esses eram os irmãos de Jesus. Casa de dentro da casa. E aonde eu quero chegar, meu irmão, meu ouvinte que está em casa, é que assim somos nós, antes de conhecer o Evangelho. Nós somos direcionados por pessoas que se dizem familiares, de sangue, pessoas próximas, amigos, pessoas que me diziam, quando eu levava uma rasteira, ou ainda me dizem, agora que eu conheço o Evangelho, mas aí eu uso o Evangelho para me defender, porque a gente não se defende por nós mesmos, irmãos. Por isso que Deus, Jesus quer, o Espírito Santo quer que nós leiamos, nós estudemos a palavra dele e armazenamos ela em nosso coração e nossa mente, porque é ela que nos defende. E muitas pessoas me dizem, Marcelo, larga a tua fé, abandona a tua igreja, tu está pior do que antes. E amigos, antes de eu conhecer o Evangelho, que se diziam amigos, que eu considerava amigos de sangue, amigo, não de sangue, mas amigo verdadeiro amigo, aqueles que a gente diz, esse é meu melhor amigo. Quando algo acontecia comigo ou lá em casa, que infelizmente, para quem me conhece, eu nasci num lar que ele foi totalmente destruído pela bebida alcoólica. E ninguém sabe o que acontecia dentro das quatro paredes da minha casa. Quando eu voltava da escola, ou, enfim, quando a gente dizia que estava dentro da nossa casa, do nosso lar. E aí, nessas turbulências todas que se passavam por não conhecer o Evangelho, eu refugiava nesses melhores amigos, e eles me diziam o seguinte, Marcelo, vamos encher a cara, vamos beber todas. Marcelo, vamos para a safadeza, vamos aprontar, amanhã é outro dia, é um novo dia e tudo se passou. Esses eram os conselhos dos meus amigos, até num determinado momento, onde que, nessas minhas escapadas, dessa turbulência, um amigo meu me ofereceu um baseado, um cigarrinho de maconha. Melhor amigo. Era o que ele tinha para oferecer naquele momento. Então, meu irmão, você que está aqui hoje, que está tendo essa oportunidade de ouvir essa palavra do Senhor, eu quero lhe dizer, nenhum conselho que vem do mundo, que vem dos vossos amigos, dos vossos familiares, que não são firmados em Deus, que não vivem o Evangelho, ou digo, vivem o Evangelho, que não vivem, o que é não viver o Evangelho? Não adianta só vir aqui eu pregar, eu ler, dizer que eu conheço a palavra do Senhor de frente para trás e de trás para frente, mas pessoas que testemunham, que vivem, botam em prática a palavra de Deus, ou seja, as pessoas que estão distantes de Deus, nenhum conselho que elas possam dar para vocês são conselhos bons. São conselhos verdadeiros, são conselhos sadios. Não porque essas pessoas são más, meus irmãos. Não estou julgando aqui o teu amigo, o teu melhor amigo, o teu ente querido, o teu familiar, não. Não é isso que eu quero falar. Aqui os irmãos de Jesus também direcionaram Jesus para a morte, direcionaram Jesus para a esnobação, riram dele. Por quê? Porque, infelizmente, como Jesus fala no versículo 7, o mundo odeia Jesus. E o mundo, quando nós aceitamos a palavra de Cristo, o mundo também nos odeia. Porque eles acabam não entendendo o que Jesus Cristo quer para nós. E Jesus Cristo só quer o melhor para mim e para você.
Então, você que está me assistindo em casa, que está passando, de repente, pela mesma dificuldade que eu passei lá na minha infância, antes de eu conhecer a palavra do Senhor, você que está pensando que não tem mais saída, que ouviu os seus amigos, ouviu os seus familiares e as coisas só pioraram, que não encontrou a paz, que não encontrou a solução, te apresento aqui hoje a solução. É Jesus Cristo. Ele, somente Ele, é pela fé em Jesus que nós venceremos o mundo, é pela fé em Jesus que nós venceremos as batalhas. Por que isso, Marcelo? Como é que tu pode me garantir isso? Porque amigo nenhum, irmão nenhum, familiar nenhum, confidente nenhum, psicólogo, psiquiatra, médico, ninguém, meu irmão, ninguém deu o seu filho por você. E o seu filho, o Filho de Deus, ele aceitou o sacrifício e entregou o sacrifício perfeito na cruz, que nenhum de nós teríamos condições de fazer isso. E o Espírito Santo está aqui, disposto para todo aquele que aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se arrepender dos seus pecados, disposto ao quê? A nos encher de conselhos. Conselhos verdadeiros e fundamentados somente na palavra de Deus, conselhos vindo direto de Deus. E além do Espírito Santo nos entregar os conselhos de Deus, Ele ainda nos ensina a utilizá-los, Ele, a cada conselho, em cada momento da nossa vida. Seja momento de alegria, seja momento de dificuldade, meu irmão. O verdadeiro cristão, que é cheio de Deus, ele passa sim por tribulações, vai passar por dificuldade. A gente não sabe quais serão as tribulações, quais serão as provas, que a nossa fé será provada para testemunho e glória do nosso Deus poderoso. Mas uma coisa é certa, meu irmão, nós venceremos em Cristo Jesus, porque a promessa de Deus é promessa de Bíblia, e não quero, longe de mim, dizer para você que está em casa, não procure um médico, não procure um psicólogo, não procure um psiquiatra, não é isso. Não é isso que eu estou falando para você. Porque Deus pode usar um médico, Deus pode usar um psicólogo, Deus pode usar um psiquiatra. Não é para você abandonar o que você está fazendo, mas é ao contrário, é para você vir complementar o que você está buscando. Porque o que você busca e o que você está passando, os médicos podem ser sim usados por Deus e dar a cura e o livramento, mas somente quem nos dá a salvação é Jesus. Essa é a palavra que Deus está entregando para você hoje. Aceite e acredite nesse Deus, nesse Jesus, que se entregou como sacrifício perfeito. Nem um grito, nem um gemido Ele deu, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos herdar o reino de Deus. E, meu irmão, lá no versículo 6, Jesus, as primeiras palavras que Ele fala, que Ele responde para os seus irmãos, acredito com todo o amor que Jesus tinha no coração, porque estou eu aqui falando, eu não estou falando com raiva. Não é para ninguém que está aqui escutando ou em casa escutando me julgar, achar que eu estou nervoso, que eu estou brabo, que eu estou julgando. Não é isso, meu irmão. Eu estou apenas falando o que a palavra de Deus fala, o que está escrito por Deus na Bíblia Sagrada. E Jesus fala, em suas primeiras palavras, como resposta para os seus irmãos, o seguinte: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Ou seja, meu irmão, você que está em casa assistindo, não há desculpa. O nosso tempo sempre está pronto. É agora, é hoje que devemos aceitar. É hoje que devemos mudar o rumo de nossas vidas. É hoje que devemos direcionar as nossas intenções, os nossos caminhos, os nossos desejos a Jesus Cristo. Porque Ele está à porta. Vai voltar. E para você que não acredita que Jesus está voltando,
Porque os próprios apóstolos, aqui há 2000 anos atrás, se a gente lê Apocalipse, João, quando escreveu, recebeu a revelação por Jesus Cristo, ele falou que Jesus já estava voltando. Então a gente está esperando a volta, sim, a segunda vinda de Jesus. Irmão, se você não acredita nisso, então acredita que você vai morrer. Eu vou morrer. Nós morreremos. E Jesus está falando aqui que o momento é esse. A gente não sabe. Lá em Lucas 2, Jesus fala o seguinte. Lá em Lucas 2:20, Jesus cita: mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que tens preparado, para quem será? Oh, meu Deus, que palavra, como Deus é bom, que palavra, louco. Nós não sabemos o momento da nossa partida. E Jesus nos ama, entrega essa palavra para que eu e você venhamos a ser ajustados pela palavra dele, para que possamos trilhar o caminho de Cristo e receber as suas bênçãos, viver uma vida digna, uma vida de conselho de Deus. E nós, meu irmão, minha irmã, só poderemos ter conselhos de Deus quando nós vivermos o Evangelho de Cristo. Porque para dar ou receber conselhos, somente conselhos que têm a vida, a gente vai encontrar aqui. Somente aqui. Podem fazer a experiência que eu fiz. Na verdade, não foi uma experiência. Eu queria preencher meu coração. E por isso que eu andei em tudo aonde me falavam que tinha algo que preencheria meu coração. Vocês não fazem ideia, meu irmão. O testemunho ele é grande. Mas para a honra e glória do Senhor, aos meus 33 anos de idade, meus olhos aqui nesta congregação foram abertos. O Espírito Santo me mostrou quem preenche o coração. Quem tem o poder de nos curar, nos livrar de todo vício, toda maldição, toda herança. Se você tem na tua cabeça, teu pai bebe, é um alcoólatra, teu pai foi um drogado, a tua mãe foi uma prostituta, a tua mãe se prostituía. Meu irmão, Jesus tem o poder de quebrar tudo e qualquer coisa. Esse nome tem o poder. Não aceite isso. Você que está em casa ouvindo esta palavra, é com amor que eu estou pregando aqui, te entregando. Não desista. Receba essa palavra na tua vida. Busque Jesus. As portas desta congregação estão abertas para você. Não estamos aqui falando de dinheiro. Não estamos aqui prometendo nada para ninguém a não ser a salvação, a não ser o Evangelho verdadeiro, sem firulas, sem shows, somente a palavra do Senhor Jesus Cristo sendo pregada. Então, por isso, que com toda a minha força e toda a minha fé, eu entrego esta palavra para vocês que estão aqui hoje. Eu não sei o momento que cada um está passando, mas eu confio, com toda a minha força e com toda a minha fé, que aquele que me resgatou, que me tirou, e olha só, meus irmãos, a minha vida, eu tinha dinheiro. Então, se alguém está pensando, não, o Marcelo chegou ao fundo do poço, não tinha onde se apoiar, não tinha dinheiro, não tinha uma casa, não tinha uma estrutura, não. Quando Deus me guiou até aqui nesta igreja, e quando eu fiquei 2 horas num culto chorando, quebrantado pelo Espírito Santo, porque as palavras que Deus pronunciava aqui em cima desse altar, elas entravam e rasgavam o meu coração. Eu sentia naquele momento que toda aquela maldição, todos aqueles caminhos que eu procurei de droga, alcoolismo, de feitiçarias, de passes no espiritismo, de todas aquelas coisas,
tudo aquilo foi sendo quebrado, sendo destruído, e eu fui sendo liberto. Então, hoje, meu irmão, minha irmã, eu estou aqui porque, assim como eu dedico tempo na minha vida para o meu trabalho secular, para a minha área profissional, para a minha família, para a minha casa, eu dedico tempo para estudar a palavra de Deus. E hoje eu vejo que não existe outra coisa, nada. Os homens podem criar, assim como criaram milhões de religiões, mas somente uma, que não é religião. Somente Jesus Cristo de Nazaré nos faz chegar até Deus. Muitos dizem, todos os caminhos levam a Deus. E é verdade. Em certa parte é verdade. Todos os caminhos levam a Deus como Deus juiz. Todos. Diferente do que você decidir, meu irmão, minha irmã. Todos os caminhos vão te levar à frente de um Deus misericordioso, amoroso e justo, que será o juiz. Agora, somente um caminho que nos leva a Deus como Pai e nos torna filhos de Deus. E esse caminho, Jesus. Somente por Jesus, porque somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro. E esse é o momento, o tempo é agora. Não há mais tempo. O tempo de a gente buscar a verdadeira alegria, a verdadeira paz, que preenche o coração do homem e da mulher, do idoso, do novo, da criança. Esse nome, existe um nome, e é Jesus. Que Deus possa nos abençoar grandiosamente, e que essa palavra tenha tocado os vossos corações. Vocês que estão em casa me assistindo, de novo, com toda a sinceridade, com toda a fé, com todo o amor e com toda a veracidade, é que eu oro e clamo para que os seus olhos e os seus ouvidos, a sua mente e o seu coração sejam transformados pela palavra de Cristo, pelos evangelhos do nosso Senhor, assim como nós aqui fomos. E que você, que está em casa, desista. Desista do mundo, mas viva. Viva imensamente toda essa vontade que você está tendo de desistir, de entregar, de virar as costas, de dizer, chega, acabou, que isso seja transformado em força, para que você viva a palavra de Deus, para que você creia, que você receba essa semente de salvação no teu coração, que você, toda essa força que você dedicou para tirar a tua vida, para desistir, todas essas setas que tu recebeu nessa semana de pessoas que te maltrataram, que disseram, que te deram maus conselhos, por não conhecerem a palavra de Deus, de novo, não que elas são más, mas que tu tenha essa força, essa determinação para vir à casa de oração, para receber essa palavra, para aceitar Jesus Cristo, para dar esse voto de confiança ao Filho de Deus vivo, aquele que se entregou por todos na cruz. Em nome de Jesus. Amém. Devolvo a palavra.